Direito e Literatura está de volta para debater o tema juristocracia. O Adriano trouxe o debate da aurora da civilização e que é o sustentáculo de toda a discussão da relação moral, direito e política. Isso, eu ia voltar, disse que ia voltar ao tema com o qual o Lênio abriu, que era a democracia, a aristocracia, etc., para situar aqui a defesa de Sócrates. Então, a história é simplesmente que o Sócrates é acusado, então, nesse tribunal. É um tribunal democrático, mas a Grécia estava saindo recentemente de uma tirania comandada por Esparta. E é notório entre os filósofos, sobretudo esses três clássicos, a predileção que eles tinham por uma aristocracia, que era o governo dos bons, era o governo dos capazes, né? Então havia ali uma certa acusação de fundo, e essa acusação aparece no tribunal contra o Sócrates. Portanto, o Sócrates não é acusado simplesmente por uma questão moral, porque a questão moral que o Meleto levanta é que ele estava desvirtuando a juventude e não aceitava os deuses. Essa era uma questão moral. No final das contas, ele é acusado e condenado sobre esse pretexto. Mas há uma dimensão política, que é essa dimensão política da renascente democracia grega, tentando se salvar, e essa democracia exerce ela própria o direito. Então, na Ágora, ela exerce o direito. Então, o que acontece? Ali não há nenhum pudor em misturar as duas dimensões, que é a dimensão política e a dimensão jurídica das normas. Mas veja a dificuldade que vai ter ao longo do processo de separar isso, porque o Sócrates, que é um excelente argumentador, e de fato ele tem a marca do sofista, mas a intuição, né, pelo bom, pelo belo, pelo correto, pelo verdadeiro, então tem alguma coisa que nos traz para o Ocidente, ele põe isso abaixo, porque ele mostra as contradições dos princípios. Nós ficamos presos um pouco no ideal platônico-socrático de que os princípios podem nos salvar. Os gregos tinham alguma razão em que sem política não se pode interpretar esses princípios. Então a disputa que se faz aqui é uma disputa que é interessante, que é: pode um sistema baseado em regras, em códigos, nos salvar das nossas questões todas que foram colocadas pelos colegas, sem um trabalho da política que vai digerir esses códigos, mas também os códigos morais, né, ou não? Os gregos aqui fizeram uma bobagem histórica, que foi condenar o Sócrates. E o Sócrates se ri quando, ao final, ele é condenado à morte, e ele podia escolher uma pena. Ele podia ter dito: não, eu pago uma multa. Ele até disse que a multa que ele ia pagar, que era uma multa ridícula, irrisória, e claro que ninguém aceitou. E aí ele propôs o seguinte, que ele deveria ser, então, colocado no panteão, alimentado como um herói. É claro, então, que isso era jocosamente escárnio, colocando os jurados a condená-lo. E ele foi condenado, etc, etc. Bom, então, vê-se aqui essa tensão, e essa tensão permanece. O Sócrates parece, então, uma pessoa moral, e diz: nós temos que seguir os princípios, e os outros estão misturando política, quer dizer, democracia, com a democracia é juristocracia, plenamente. E ali, como é que faz? Então, eu acho que de lá para cá, algumas coisas nós avançamos na nossa civilização. E esse é o ponto que eu acho que nós podemos discutir. E aí vem os dois, tanto o André quanto o Bolzan podem falar na linha do que dizia o Adriano, que da questão da política, como o direito havia fracassado duas grandes guerras e a própria política predava o direito a tal ponto que ele não tinha nenhuma importância, a volta que se fez, uma espécie de repactuação depois do segundo pós-guerra, em que o direito passa a ser condição para o próprio exercício da política. Nesse sentido, o direito volta forte no segundo pós-guerra, exatamente pelo fracasso. Não, eu acho assim, aí fica bem delimitado o que seria uma esfera jurídica com a sua autonomia em relação à política. Mas dando um passo atrás, entre o segundo pós-guerra que coloca o Adriano, a gente poderia pensar Bolzan na Revolução Francesa como um momento que se busca reestabelecer por uma questão estratégica essa diferença entre política e direito. Né? O Lênio falou na abertura, o making off, o juiz boca da lei. Capelletti diz: a Revolução Francesa é uma revolução antijudiciária.
Por que ele diz que a Revolução Francesa é antijudiciária? Ele diz, olha, porque depois da queda da Bastilha, 15 de julho de 1789, não tem concurso para a magistratura. Quem são os juízes dessa França? São os juízes do Ancien Regime. Bom, os juízes do Ancien Regime que vão fazer com que fracasse a Revolução, que agora é a vontade geral. Então, esse juiz vai ter que ficar adstrito aos limites da lei para não sucumbir à revolução e à vontade do povo. Amarrar a moral. E isso, juridicamente, do ponto de vista teórico, faz com que ali a gente diga, olha, esse juiz não pode agora passar das linhas. Se ele tiver dúvida, ele consulta o parlamento. E isso é tão significativo que a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, inspirada na Constituição francesa, diz isso. É competência da Assembleia, do parlamento, interpretar as leis. Isso. E não o Poder Judiciário. Sim, que eles isolaram. A Constituição brasileira é de inspiração francesa. Né? Então, antes da gente saltar para o segundo pós-guerra, em que isso toma um outro contorno, né, importante fazer essa delimitação. Por quê? Porque ali qualquer coisa pode ser direito. Ali na Revolução Francesa, o exercício pleno da vontade do povo, qualquer coisa pode ser direito. E esse a imputação levada à sua última consequência. Esse discurso do qualquer coisa pode ser direito vem até Kelsen, que encampa o mesmo discurso. De que qualquer lugar pode fazer com que qualquer conteúdo seja produto de uma norma jurídica. É imputação, né? Quer dizer, não tem causalidade aqui. A maçã no direito, se isso é bom, que não cai, ela não cai. Se isso é democrático, isso é uma outra conversa. Né? Até ali, qualquer coisa pode ser objeto de uma norma jurídica. Agora, eu acho que também tem talvez um outro que dialoga talvez com um pouco isso que o André está dizendo, é que, de certo modo, nessa evolução civilizatória, por caso, quando a gente chega no liberalismo, sobretudo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma forma de tentar separar isso tudo. Uma fórmula de tentar separar. Um lugar é da produção do direito, outro lugar é da realização assim, desse direito, com base naquele direito produzido. Tá? E aí acho que vem a grande questão. Bom, de certo modo, nós estamos desenhando, né, um modelo de poder político que tem, né, uma estrutura bem delimitada e cada um incumbe fazer aquilo que lhe é próprio. E, portanto, o próprio, no caso da Revolução Francesa, que nós não fizemos na redemocratização brasileira de 88, que foi dizer para os juízes do antigo regime, ou afastar os juízes do antigo regime. Nós deixamos os juízes do antigo regime, aí talvez isso possa explicar um pouco da ressaca constitucional que talvez essa ressaca, esse retorno atrás que nós temos hoje também. Pois aí é que está o que explica, por exemplo, esse excesso estou sendo generoso com o excesso, enfim, que eu já estou, se eu digo excesso, porque eu estou admitindo, mas o que explica essa invasão da política e da moral pelo direito a tal ponto de, paradoxalmente, que em nome do direito se invade a esfera da política e da moral, mas isso só é feito por uma perspectiva moral e política. Esse é o ponto, né? Deixa eu tomar o tema, que é exatamente esse, da revolução, porque na revolução acontece algo interessante e que recupera o que é o ideal, parece, do Ocidente, que é o ideal platônico. E eu já digo de antemão que eu acho que é um ideal que não se sustenta. Né? Ele parece muito atrativo, mas ele fracassa. Na revolução, o que determina o que é bom? São os ideais revolucionários. Então, nesse momento, parece que há uma clareza sobre o que é bom. E aí nós temos clareza moral e é óbvio que o direito tem que se filiar a isso. Os ideais revolucionários justnaturalistas, né? Claro. E toda revolução produz o seu quinhão de moral que determina o que é certo e errado. E, nesse sentido, ela é a morte da política. Então, a moral não tem que habitar o direito, ela tem que habitar a política, porque é na política que você pode estabelecer as pressões para disputar sempre o que é o bom. O discurso platônico não tem um bom. E se nós não acharmos esse bom, problema nosso, mas tem um bom. O outro ideal que é mais afeito aí ao liberalismo é a ideia assim, nós não temos acesso a esse bom. Então, o que nós temos? Nós temos processos de pesos e contrapesos. Então, é interessante perceber que é muito difícil, na verdade é impossível e não é nem desejável que a gente elimine as interseções entre essas esferas. Mas se nós não criarmos pesos e contrapesos, elas se sobrepõem de tal modo que em algum momento você vai ter um resultado negativo, como foi o julgamento, ou como são os excessos que nós vivemos. Então, os excessos que nós vivemos são
a expressão de uma tendência natural de que se você acha que uma coisa é certa, você quer que ela valha como lei. Entendeu? E se você tiver o direito de fazer isso, acabou. Essa é aquela diferença É a que, tirania, né? que você levantou aqui num programa, certa vez, que nós falávamos da diferença, por exemplo, de um ato, digamos, solipsista do lugar da fala. Quer dizer, o juiz que diz onde está escrito X, leia-se Y, ele troca até o nome das coisas, ele não faz isso no seu cotidiano. Que ele só faz, você que lembrava isso. Essa é a diferença. Isso. É o lugar da fala que instituição. Que dá a ele a autoridade para... E aí, Bolzan, para vocês, eu gostaria que vocês dialogassem. Eu não sei se esse espaço da política que é da disputa, acho que exatamente, esse é o lugar que parece que sofre um certo desencantamento hoje. E talvez a questão do judiciário e esse deslocamento e essa apropriação de espaço por parte do judiciário se baseia exatamente nessa ideia do desencantamento da política. Ou seja, o judiciário se legitima a partir da deslegitimidade do outro. Um desencantamento até em torno da política. Ou seja, a expectativa de que você ali você vai buscar o bom, o belo, o sublime e o correto. Uma pergunta simples para vocês que um aluno fez há muito tempo na aula. Disse assim, professor, que eu tenho utilizado muito como mote. Sabe, professor, se a moral corrige o direito, quem corrige a moral? Como assim, então? Se nós temos um direito, vem alguém e corrige dizendo isso que está feito, está errado. Esse não é o ponto do estofo onde nasce o problema do título do nosso programa? Então, na minha avaliação, se nós deixarmos a moral num campo especial, como isso não é incomum na história da filosofia, mas que é um tipo ideal platônico, ela está inacessível. Então, quem é que sabe, que diz a moral? Não é o juiz que tem uma posição e que tem um lugar em que ele pode dizer, mas essa autoridade é uma autoridade que ela paira sobre os homens. Ela é inacessível. E isso é uma autoridade perigosíssima. Ela vai ser uma autoridade revolucionária, uma autoridade religiosa, uma autoridade qualquer que seja. Então, a moral, não pode... A moral, quando alguém diz a moral corrige o direito, ele tem uma moral na cabeça. Mas essa sua moral, meu caro, está em jogo no debate político, na ágora. Ela está em jogo na ágora. Então, não tem uma moral para dizer o direito. Por isso nós precisamos do direito que segure um pouco... E que ele filtre. E, claro, porque, na verdade, não é a moral que tem que filtrar o direito. O direito é que tem que filtrar. Isso, na medida Sou pena dele se desvair. Claro. À medida em que ele passe isso pelas forças políticas que estabeleçam e sustentem o direito. Então, o sistema que nós criamos é um sistema inteligente de pesos e contrapesos que permite a funcionalidade das partes. Isso não significa que elas funcionem azeitadamente sempre. Claro, porque, como diz o André, acho que foi muito correto, o enfraquecimento de uma parte motiva a outra a se colocar como mais do que deve. Claro, né? E com o agravante de que quanto maior for o espaço de jurisdição, na prática, menor é o espaço da política. Né? Claro. Essas dimensões são inversamente proporcionais. Não percam o que estão dizendo, que no terceiro bloco a gente continua, o Direito e Literatura faz um rápido intervalo e já voltamos para a continuação dessa tão importante discussão. Próximo bloco vamos falar sobre o paradigma do Estado Democrático de Direito e como é que ele resiste a isso que eu chamo de os predadores do direito. A gente já volta.